Om Hara, saudações e bênçãos que envolve alegria, plenitude e principalmente liberdade. Eu quero sempre apontar para ti que a maior parte do meu esforço é para que você seja um ser livre, seja um terapeuta, um yogi, seja um hippie, seja na tua forma de amar, de buscar a tua espiritualidade. Todo o meu apontamento é na direção da liberdade. Inclusive, a partir daí, eu já compartilho contigo o quanto que você vive a tua liberdade. A gente pode até puxar a energia de Yoshua, de Jesus, quando ele diz assim: a verdade vai te libertar. Mas eu creio não só num conhecimento que nos leve para a liberdade, creio no amor livre, na espiritualidade livre, creio numa vida profissional com absoluta liberdade, liberdade próximo da ecologia, liberdade próximo a pessoas que também vivam a energia da liberdade. Esse é o meu maior ensinamento. E por falar, por trazer esse tema liberdade, hoje eu quero fazer um programa falando sobre o mestre Osho, um dos meus mestres principais. Eu tenho um mestre de Karatê-do, que é o Funakoshi, um mestre de Kenjutsu, que é o Ueshiba, da arte da espada. Tenho um mestre de Zen Budismo, que é a monja Koen. Tenho um mestre de ecologia, que é Leonardo Boff. Enfim, tenho uma mestra de amor, que é a minha companheira Larissa Nanda, que me ensina mal, uma mestra de yoga, que é a Juliana Araújo. Mas dentro da espiritualidade, dos meus vários caminhos, o mestre que mais falou comigo foi o mestre Osho, os ensinamentos do Osho. Uma pessoa que acertou, que errou, uma pessoa que viveu, que apontou caminhos, que muitas vezes mudou de ideia, muitas vezes, que no começo da sua jornada falou de Tantra, no outro momento o Osho vai e começa a compartilhar conosco a respeito do Zen, quando ele diz que o Zen é o caminho mais rápido para a iluminação. Então, a partir dessa pequena introdução aqui, eu quero falar para ti que você pode fazer perguntas sobre o Osho. Você pode hoje, vamos falar dos ensinamentos, daquilo que faz sentido para você. E muito feliz, aqui está a Vívia, está o Darshano, tá outras pessoas chegando, a Vivi Branco, que me ajuda muito com as minhas questões materiais. Então hoje vai ser um dia sobre o Osho. E claro, eu vou acabar abordando também o tema do Tantra, que é sempre comum se falar sobre ele. A minha ideia aqui é que essa live, que essa nossa conversa, não seja só uma conversa com informações, mas sim mostrando caminhos. Volto a repetir, o Osho ele vai falar de liberdade. Eu vou começar exatamente falando por aqui. Eu vou fazer pequenos tópicos nessa nossa conversa. Eu pego uma pergunta tua, gravo, seja no Instagram, no YouTube, seja aqui depois para entrar também na nossa... em pequenos shots, acho que se fala assim, né? Então, mandem perguntas do Osho, poderosas mesmo para mim, que eu vou ficar muito feliz de responder, ok? Então, vou me arrumar aqui, que hoje está bem quente aqui na Baixada, meu cabelo está todo suado. Então, vamos lá, começar a nossa jornada com esse mestre que é o Osho. Começar por onde? Vamos ver algo um assunto bem polêmico eu quero falar. Assunto bem polêmico. Eu estou aqui com a foto
do Osho, e hoje eu quero ser polêmico. Raras vezes eu acredito na polêmica dentro da espiritualidade. Nós temos que olhar os pontos de vista alheios, o que os outros sentem, o que os outros pensam. Devemos criar uma espiritualidade que envolva amor e não confusão, brigas, enfim. Mas algo que tem há algum tempo me incomodado, e o que eu vou falar é polêmico, lembrando que eu não sou dono da verdade e você pode pensar diferente, mas a ideia de pessoas que estão canalizando o mestre Osho. Vários pontos aqui têm que ser observados. O primeiro deles é que o Osho deixou bem claro que ele jamais iria ser canalizado por alguém. Jamais. Ele fala isso em vários discursos. Se alguém falar que me canaliza, que me incorpora, isso não é real, porque eu não tenho nenhum interesse em continuar o meu trabalho aqui. Tudo que eu tinha que fazer, ensinar, os discípulos meus, que chama Sannyasi, os meus livros, os meus vídeos, vão transmitir. O Osho, que foi um mestre que acertou, que errou, que mudou de ideia muitas vezes, mas ele acreditava que cada um das pessoas que seguiam os ensinamentos desse mestre falariam por ele, mas que jamais iria ser canalizado ou incorporado. Mas vamos imaginar que ele mudou de ideia, porque o Osho sempre mudava de ideia. Ainda assim, se alguém for canalizar o Osho, olha como eu estou hoje aqui para você ver. O Osho era um cara que se vestia de um jeito diferente, que era ousado, que falava de liberdade, falava contra a política, os religiosos, contra as guerras, contra os impostos, falava de vegetarianismo, de liberdade amorosa ao extremo, e algumas pessoas hoje que canalizam o Osho vêm com um discurso careta, um discurso que não tem nada de relação com o Osho, nada. O Osho ele falava que ele nunca estaria envolvido com nenhum movimento da Califórnia, com a espiritualidade californiana, e que jamais estaria envolvido então com qualquer tipo de canalização, que foi a mesma coisa que o Chico Xavier falava. Volto a repetir, pode ser que ele mudou de ideia, mas se alguém for canalizar o Osho, talvez seja eu, ou seja, o Robertinho Chique, alguém diferente, ousado, ou a Ananda Puja, gente completamente diferenciada, tá bom? Isso é uma opinião minha que eu quero deixar aqui para você. Eu não creio que ninguém canalize o mestre Osho. Vou continuar aqui um pouco falando dessa jornada. Façam perguntas se vocês quiserem sobre o Osho, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Muito bem-vindo. É muito comum hoje pessoas falarem que canalizam Jesus, canalizam Krishna, canalizam Buda, Yogananda e vários outros mestres. Eu sinto que isso é possível sim, mas eu não creio que alguém possa canalizar o mestre Osho, por vários motivos. Primeiro porque eu insisto, o Osho sempre disse que ele nunca iria ser canalizado por ninguém. O Osho falava que após a morte ele seria uma nuvem branca que parte, uma nuvem branca que simplesmente vai-se embora. Uma nuvem branca que está por aí. Ele dizia, o meu caminho é o caminho das nuvens brancas. Depois ele dizia que cada pessoa que escolhia o Osho como mestre, e eu gosto de falar que cada um tem um mestre que merece. Cada um tem um mestre que merece, que escolhe o que merece. Ele dizia que ele era um mestre de liberdade, então ele nunca quis ter seguidores. Ele sempre, o seguidor ficava um tempo perto dele e ele mandava embora. Ele também acreditava que as pessoas que aprendiam com ele seriam aquelas que iam falar do trabalho deles, seja através das meditações, do amor livre. Osho sempre falou contra impostos, contra políticos, contra religiões, contra sacerdotes, contra espiritualidades do passado, muito baseado em textos. Enfim, o Osho era um cara de liberdade. Hoje eu já vi algumas pessoas que falam que canalizam o Osho, incorporam, seja lá o que for,
Mas o discurso é completamente diferente. Se alguém canalizar, incorporar Osho, primeiro que vai estar vestido como eu estou aqui. Eu vim hoje bem moderno. Que o Osho era pirado na forma de se vestir. Se a pessoa canalizar Osho, vai falar de amor livre, de meditações, de dançar para a lua, de dar uma banana para os valores do mundo. Não vai agregar um monte de valores ultrapassados. E o que eu vejo são pessoas que falam que canalizam hoje, e elas não estão mentindo, não estão mentindo. Eu estou sendo polêmico, não quero, perdão, não quero ofender ninguém, mas eu creio que as pessoas estão sendo enganadas por espíritos brincalhões, entidades que se fazem passar por esse mestre, que deixou bem claro tudo, que o ensinamento dele nunca iria passar pela Califórnia, que ele era contra essas curas californianas, a espiritualidade californiana, e que ele jamais alguém iria canalizar. O que ele tinha que ensinar, os discípulos dele transmitem, Nirsagandatta, o Shinashik, eu mesmo, o Nishoki, enfim, presta atenção nisso. Vamos beber um pouquinho d'água. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui. Vocês que estão aqui comigo. Ei, Ananda! Coisa linda. Vamos continuar aqui nessa jornada do Osho. Estou aqui com um livro do mestre Osho que se chama Do Sexo à Supraconsciência. O Osho foi uma das pouquíssimas pessoas que falou de sexualidade, sabe? Eu conheço muitos mestres espirituais ali, pessoalmente, e a maior parte deles fala que não faz sexo, que não ama, que não transa. Eu acho que o Osho ele não se importava com isso, com a questão da sexualidade. Muita gente próxima a ele fala isso. Mas ele era uma pessoa que gostava de massagem, de carinho, de abraçar. E ele era uma pessoa que toca na sexualidade para se transformar a sexualidade em amor. Em amor. Eu já falei que eu não acredito que ninguém canalize o mestre Osho. Porque as pessoas que canalizam têm um discurso muito, me perdoe, muito careta, muito retrógrado. Tem um jeito de ser muito verbal. O ensinamento do Osho, primeiro é liberdade absoluta, liberdade corporal, liberdade no amor, liberdade profissional. O Osho falava de vegetarianismo. Acho estranho alguém que fala que é discípulo dele e não é vegetariano, porque o Osho defendia. Fala de você aprender com todos os mestres, mas de não seguir nenhum. Fala de você mandar uma banana para os valores do mundo, para a família de antigamente. Tem famílias que são legais. E é o cara que veio falar da sexualidade. Porque mesmo no Brasil tem muita gente que fala eu sou iluminado, eu sou um Buda. E todo mundo que fala que é um iluminado é um completo idiota. Hoje eu quero ser um pouco polêmico. Eu tive com o Gasparetto, com o Hermógenes, eu tive com muita gente. Você pega mestres como a Dolano, a Gangadi, não vai ficar falando que eu sou iluminado. Mas tem mestres que falam, eu sou iluminado, eu não faço sexo, eu abri mão do sexo. Na minha opinião, isso é tudo bobagem. Que diferença faz? E o Osho, ele vai trazer um tantra, muitas pessoas falam, o Osho criou o Neo Tantra, ele não criou nada disso, até porque o Neo Tantra vem muito da Califórnia, vou falar disso em outro momento, e o Osho era contra tudo que vinha da Califórnia, tudo. E o Osho era contra também as canalizações. Ele achava que a maior parte das pessoas que canalizavam estavam todas delirando, estavam todas assim fantasiando, iludidas. Então a gente tem que, quando você escuta o Osho, um dos ensinamentos dele é transformar a nossa sexualidade. Mesmo as terapias tântricas, que ele fala um pouquinho na vida dele, é uma terapia de transformar a sexualidade em amor. Hoje fala muito mais de amor do que de sexo. Alexandra, sou sannyasi autoproclamada, 18 anos. Vai ver porque você é jovem, né? Pouca gente recebeu os sannyas do Osho mesmo. Só o pessoal muito das antigas mesmo. Eu vou só pegar aqui, pessoal, um livro do Osho
que eu quero mostrar umas imagens diferentes para vocês, tá bom? Eu tô de shorts, não se assustem. Vamos ver. Pronto. Que aí eu trabalho com algumas imagens aqui. E façam perguntas sobre o Osho Tantra, vocês vão me ajudar muito. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro do Osho, que é chamado O Livro da Cura. É um livro bem difícil de achar, e é um livro onde o Osho fala de várias formas de terapia para se trabalhar o curador, trabalhar o nosso corpo, a depressão, o vício. Fala sobre trabalhos corporais, que é o que eu faço insistentemente, sobre AIDS, sobre saúde e iluminação, sobre o riso e a felicidade, fala sobre a dor, enfim. Todas as formações terapêuticas que eu tenho, que eu ministro na Humane Amor, agora eu vou trabalhar junto com o Vinícius Rastrelli no Espaço da Alma, maravilhoso. Tudo que o Osho ensina aqui eu levo a sério. O Osho, ele juntou os maiores terapeutas do mundo quando ele estava vivo, lá em Pune. Um da Alemanha, do Brasil foi o Roberto Chiniachik, meu irmão. Foi terapeutas holandeses, franceses. Ele criou uma das maiores escolas de terapias do mundo. Quem estudou comigo na Humaniversidade, que é a minha escola antiga, até os anos 90, que eu dava aula, que eu dirigia essa escola bem presente, eu ensinava muito dos valores do Osho, de você ser um baita terapeuta. Primeiro, um terapeuta de você mesmo. Mas cuidado, porque às vezes nós terapeutas temos uma mania de sermos guru. E aí nós perdemos, nós nos ferimos. O terapeuta, depois de muito tempo, pode ser um guru ou uma gurua. Você sabe que eu tenho umas alunas e alunos, mais alunas que eu lido mais com mulheres, que vêm fazer cursos de Tantra comigo de várias cidades do Brasil. E os meus cursos de Tantra é de um ano. Quero formar grandes terapeutas. Então você não dá um curso para a pessoa ter uma ideia? Não. Esse é meu mestre. Se formar terapeuta é para valer. Seja de yoga, de tantra, de reiki, do que for. E aí, algumas pessoas vêm fazer curso comigo, curso de um ano, fazem 2 meses, e saem e falam, eu fui aluno do Otávio, mas não recebeu iniciação, não recebeu certificado, não recebeu faixa preta. E por quê? Porque a pessoa ela acha que ela é um guru, que ela faz um curso de 2 meses, que eu não ensino nada no começo, o curso vai crescendo, e a pessoa já acha que pode fazer live, que pode falar, que pode se expressar. E eu fico muito triste, porque essas pessoas nunca vão ser um grande terapeuta. E nunca vão ser um guru. Nunca. Nesse livro do Osho, que é o livro da cura, o Osho vai falar muito sobre a importância de nós nos trabalharmos como terapeuta. A importância de nós cuidarmos de nós como terapeuta. Deixa eu até olhar aqui, que página que está isso daqui. Está aqui, página 70. Esse livro é muito difícil de achar, mas é maravilhoso. Então vamos falar sobre esse. O livro da cura do mestre Osho. Todo terapeuta tem que ler, porque o Osho ele juntou na Índia os melhores terapeutas do planeta e cada um acrescentou alguma coisa à visão do Osho e ele criou grandes escolas de terapia. Por exemplo, aqui ele vai falar da importância do curador, que somos nós terapeutas,
não sermos um fazedor. Nós devemos despertar, sim, a cura nas pessoas que nós atendemos através do nosso próprio estado do ser, ou de ser. Agora, você imagina na medicina ocidental, nas curas ocidentais, os terapeutas, às vezes são viciados, são obcecados por sexo, ou às vezes os terapeutas têm longas jornadas e não dormem direito, e usam um monte de remédios. O Osho fala que ser um curador não é só tecnologia, não é só técnica, é aquilo que você vai passar para a pessoa. E ele diz que o planeta está doente, por isso que precisa de curadores. Mas mais importante do que sermos um curador é nós criarmos situações para a própria pessoa estar se curando. Nós despertamos a cura naquela pessoa. É muito comum as pessoas falarem, putz, Otávio Leal, Jamprey, com a idade que você está, parece que você não envelhece. Envelheço, mas eu me cuido muito, porque eu sou um curador. Eu dou reiki, eu dou tantra, eu dou terapias. É importantíssimo que nós nos cuidemos e passemos isso para as pessoas. Eu vejo muito no tantra até muitos terapeutas, infelizmente, meio destrambelhados, desequilibrados. E não pode, porque você tem que estar bem para tocar a outra pessoa. O Osho fala que todo mundo pode se tornar um curador e que todo mundo é um curador. Nós nos curarmos é tão simples quanto nós respirarmos. Mas como nós não sabemos respirar, nós também não sabemos nos curar. Em toda a formação que eu faço, seja online ou seja presencial, eu sempre penso que o Osho está ali comigo. Por isso que um dos meus slogans é formando alguns dos melhores terapeutas do planeta. Não os melhores, eu não formo os melhores. Tem a Humaniversity na Índia, tem a Multiversity na Holanda, a Multiversity na Índia. Tem grandes escolas de terapia, grandes escolas. Mas todas elas têm que entender que nós temos que nos curarmos e que o curador tem que ensinar isso para o doente. Vamos ver algumas perguntas aqui. Às vezes as perguntas somem. Lila, quem será a Lila? Lila Gatarna. É a Lila, minha amada Lila. Vamos trabalhar junto ano que vem, Lila. Querido Otávio, me fale um pouco mais sobre sua visão com relação ao modo contraditório incorporado por Osho, que tanta gente se diz. Eu não entendi a tua pergunta, Lila. Você fala que eu já sou meio caduco, e às vezes eu não entendo a pergunta. É uma brincadeira entre eu e a Lila. Mas ela nunca disse isso, ela só pensa. Elabora um pouco mais a pergunta, né? A Alessandra quer que eu seja bem polêmico. Bem polêmico mesmo. Mas vamos lá. Eu não vou ser tão sincero assim, tá, Alessandra? Porque o meu caminho é o meu caminho. Importa o teu caminho. Tá bom? O meu caminho é um e o teu é outro. Mas vamos lá, vamos falar, depois eu respondo a Lila também. Tá bom? E façam perguntas do Osho hoje. Alguém tem que me perguntar da série da Netflix, que é muito comum vir essa pergunta. Então vamos lá. Esse daqui, na minha opinião, é o melhor livro do mestre Osho. Nem Água, nem Lua. No final da vida do Osho, ele começa a falar muito do Zen budismo. No começo, quando ele queria chamar atenção, ele fala alguns meses sobre Tantra, o Osho. Depois ele vai com tudo para o Zen budismo. Vai com tudo para o Zen budismo. Ele mergulha no Zen. E o Osho, ele tinha um caminho, que era um caminho, sabe? A Alessandra me pergunta, que é um caminho do corpo. Você é do corpo? Então você vai gostar do Osho. Meditar, dançar, beijar, fazer amor bem feito. Então, por exemplo, alguém me pergunta o que o Adhemar Ramos, que foi meu grande mestre, amo o Adhemar Ramos, o que eu acho do que o Adhemar Ramos fala do Osho. Eu não sei o que o Adhemar Ramos fala, escreve aqui para mim. Mas provavelmente o Adhemar Ramos, ou mesmo quem faz projeção astral,
não vai ter uma ligação tão grande com o Osho. Porque são caminhos diferentes. O Osho falava que você não tem nada que ficar saindo em astral. Que o negócio é aqui mesmo, é você tomar um banho de mar, é você beijar tua companheira, teu companheiro, é você fazer amor, é você meditar, meditações poderosíssimas. O Osho não trabalhava com a mente, ele era contra a mente. Ele era contra. Agora, eu tenho um grande irmão que eu amo, que é o Wagner Borges, que ele, inclusive, tem muito mais alunos que eu, é muito mais conhecido que eu, uma pessoa maravilhosa, verdadeira, incrível. Ele trabalha muito com projeção astral. Otávio, você já fez projeção astral? 2 vezes. Eu percebi que para mim não faz sentido. Para mim. Por exemplo, existem algumas escolas de espiritualidade. O próprio Adhemar Ramos, da Eubiose, eu acho que falava que a projeção astral que você não evolui no astral. Eu acho que o Eubiose fala isso. Eu acho que evolui dependendo da pessoa. Mas eu gosto de falar que cada um tem o mestre que merece. E eu me sinto muito feliz do Osho ser um dos meus mestres, porque me ensinou a cuidar do corpo, a fazer artes marciais, a amar, a ver o nascer e o pôr do sol. O Osho também não usava hipnose. O Osho me ensinou a ser gentil, enfim, a viajar muito e buscar iluminação. A maior parte das escolas não acreditam que você possa se iluminar. Não acreditam. E todo o meu ensinamento é para que você se ilumine. Todo o meu esforço. E sei que as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam nisso. Então vamos ver. Ele falava que o Osho tinha uma relação complicada em relação à sexualidade subversiva. Posso falar um pouco sobre isso. E isso é uma grande bobagem, Gisele, uma grande... Só quem nunca teve com o Osho fala um treco desse. Mas eu vou falar sobre isso também. Mas eu quero falar isso, tá? A projeção astral, se é válida para autoconhecimento, né, Alessandra? Acho que sim, sinto que sim. Mas não é o meu caminho. Não é o meu caminho. Meu caminho é contemplar o mar, contemplar a lua. Meu caminho é muito corporal, é muito físico. Por isso que eu me identifico com o Osho. Tuca, eu vou responder primeiro a pergunta lá em cima, e depois eu falo da sua. Que coisa linda. Bom, você já respondeu, é isso mesmo. Não, o Osho não conhecia a ayahuasca, mas acho que se ele conhecesse, ele ia gostar. Eu acho, tá? Ninguém sabe das coisas que ele fazia tudo, mas acho que ele ia gostar. Era rebelde, revolucionário. Tá falando de mim, ativista. Penso igual você, Tuca. Você definiu o Osho, mas vamos lá. Agora, quem sou eu para falar alguma coisa que o professor Adhemar Ramos falou? Mas vamos tentar, porque ele não conhecia o Osho. E o caminho do professor Adhemar era outro, tá bom? Ele nunca conheceu o Osho, e se conhecesse não ia gostar também. O professor Adhemar era um gênio mental, eu nunca vi alguém... hoje tem o Vic Vanilla, que foi aluno meu de Tantra, que ele vai ser o novo Adhemar Ramos no futuro, o novo Newton Schultz, se ele não brigar tanto com as pessoas. Eu gosto muito dele, mas acho que ele podia não brigar tanto. Mas enfim, é o jeitinho dele, ele é leonino, né? Eu fiz um mapa do Vic Vanilla, faz tempo ele me pediu. Mas o Vic é o novo Adhemar Ramos, o novo Newton Schultz de conhecimento. O Osho não valorizava tanto o conhecimento, mas vamos falar sobre isso. Então, são 2 respostas que eu vou dar. Esse livro do Osho, que eu já mostrei algumas vezes, do sexo à supraconsciência, é um livro onde o Osho fala para nós transformarmos a sexualidade em amor. Que nós não podemos parar na sexualidade e devemos amar. Muitas escolas de espiritualidade são contra a forma como o Osho fala da sexualidade. Porque o Osho foi o primeiro a aceitar gays, lésbicas, no momento que nenhuma escola de mistérios aceitava. O Osho falava para as pessoas se tatuarem, usar brinco, deixar cabelo comprido se quisessem, serem autênticas. E as escolas de mistérios na época do Osho eram muito caretas. Todo mundo de paletó e gravata,
tudo muito hétero, como se fala hoje. E todo mundo condenava muito o Osho porque ele falava abertamente da sexualidade. Eu sinto que o Osho não dava a mínima importância para a sexualidade, a mínima. Ele foi o único mestre que falava: eu já namorei outras pessoas, eu fiz amor com muita gente, e todo mundo sabia que era um jeito de provocar. Agora, todo mestre que fala, aquele lá tem uma sexualidade ruim, perversa, todo aquele que vai falar que é contra a sexualidade, são pessoas mal resolvidas, que acabam projetando isso. Nas escolas de mistérios que eu pertenci, todos eram muito contra o Osho, com essa opção dele que ele falava: faça bastante amor até ser sexo, até você cansar disso. Com responsabilidade, com carinho, até a hora que você canse. Porque aí você vai para o amor, você vai para a meditação. E ele usava o sexo como um processo meditativo. E muita gente combate isso, né? Veio uma pergunta aqui para mim a respeito do que uma pessoa amada minha fala sobre o Osho, que o Osho tinha uma sexualidade superversiva, mas essa pessoa não conheceu o Osho, e eram pessoas de outra geração, pessoas muito família, enfim. Eu me lembro que numa escola de ocultismo era tudo tão certinho, e um dia acabou a luz nessa escola de ocultismo, e foi todo mundo para a padaria. Eu já era do yoga, eu era o cara do yoga. E todo mundo começou a fumar, falar palavrão, fazer piadas racistas. E eu falei: nossa, é tudo uma fachada. Passava uma menina, olhava o bumbum da menina, um monte de coroa, coisa mais... E o Osho não tinha nada dessas besteiras. Então é interessante que quem fala muito dessas coisas mal tem que olhar o que está fazendo primeiro, tá bom? De todos os mestres que eu tive, o Osho é o menos sexual. Eu posso garantir isso para você. Agora, o professor Adhemar, amado professor Adhemar, ele tinha uma alimentação que o Osho não gostava. O professor Adhemar não defendia a alimentação, nem um corpo muito saudável, mas era um gênio, um cara boníssimo. Eu amo o professor Adhemar Ramos demais, só que era um cara mental. Um cara mental. Eu vou estar falando sobre isso também para vocês. Alguém me pergunta se o Osho fazia magia. O Osho não acreditava em magia, nem livre-arbítrio. Projeção astral se cura? Acho que cura muita coisa, sim, Alessandra. Cura muita coisa. Bom, inclusive eu estou defendendo muito o Osho, mas ele era contra a astrologia. Que eu sou astrólogo, eu faço mapa astral. Ele acabava com a astrologia, o Osho, acabava com a astrologia. Eu vou falar sobre isso, depois eu falo um pouco do que ele pensava das escolas de espiritualidade mentais. Creio que vocês vão gostar muito. Esse livro do Osho, o livro da criança, lindo, lindo. É óbvio que fala da nossa criança. O Osho defendia muito nós sermos crianças. E ele não acreditava numa espiritualidade mental, que é a espiritualidade ocidental, que é baseada em livros, em textos, capítulo tal, versículo tal, seres que você nunca vai ver, de outros planos ou de outros mundos. Osho acreditava em vida, amor e riso, em orações que vinham do coração, que você falasse com o divino do teu jeito, que você rezasse para o sol, para a lua. Osho acreditava de nós nos cercarmos de animais, de meditações que envolvia muito a dança. A espiritualidade do Osho é muito feminina, é muito voltada para a mulher, para mulheres. Você vê que na espiritualidade ocidental é tudo patriarcal. A forma das pessoas se vestirem, a forma... É uma coisa que muita gente me elogia e eu acho tão comum isso, tão normal eu ser assim, é que eu sempre falo das pessoas que eu amo, da Ananda, minha companheira, das pessoas que eu já amei, e o quanto que eu tive mestras mulheres. Eu sempre falo da Monja Coen, que é minha mestra de Zen Budismo, não de vida, a gente pensa bem diferente, eu e ela. E então o Osho, ele não traz uma coisa de pensamento. Tanto é que o Osho fez uma crítica muito forte a Madame Blavatsky. Ele dizia, eu não concordo com isso, mas ele dizia, para provocar,
Ele dizia, a Blavatsky foi a pessoa que mais juntou lixo espiritual no mundo. Ela em todo lugar viu o que estava ensinando e escreveu um monte de livros. E muita gente hoje na espiritualidade decora um monte de coisa, mas não tem corpo, não mexe com chakras, não mexe com Kundalini, não faz meditações longas, não faz meditações ativas, profundas, não jejua, não tem uma alimentação não violenta, não sabe amar, não sabe ser livre. O Osho falava, se você não é livre profissionalmente, você não se desenvolve espiritualmente. Se você não é livre no amor, não adianta você ler todos os livros, a Cabala, os anjos, os tronos, os principatos. Não adianta você conhecer Atlântida, ou seres reptilianos, ou arcturianos. Você não sabe amar. E não é amar a Deus, amar os animais, é amar uma pessoa, é se entregar, ser vulnerável no amor. Então, quando o Osho fala de nós sermos crianças, é de nós sermos livres, livres. E não é uma espiritualidade livresca. Eu adoro os ensinamentos de Blavatsky, mas não me prendo nesses conhecimentos esotéricos, porque a minha ideia é a liberdade. Eu sinto que o Osho era muito cabeça. O que mais que vocês gostariam de me perguntar? Façam perguntas. Olha quantas perguntas eu não tinha visto. Otávio, tem a possibilidade de um ashram contigo? Não, de jeito nenhum. Nunca, Tuca, nunca. Eu não sou mestre assim de ter. Eu posso até ser um líder espiritual, mas nunca um guru de ter discípulos, um ashram. Porque eu penso como Osho, muita liberdade. Eu quero ter amigos, não seguidores. Eu não quero ser famoso. O famoso, quando morre, entra outro no lugar. O Roberto Chinachique me ensinou isso. Eu não quero ser famoso, eu quero ser lembrado pelo quanto que eu amei as pessoas, tá? E eu falei isso muito pro Prem Baba, que é o Janderson, que a gente se formou junto em Tantra, eu e o Prem Baba. Eu sempre honro demais o Levi Leonel, que me formou em Tantra e formou o Prem Baba. Ele tem essa questão de ter ashram, de falar bonitinho, de falar muito de Deus. O Prem Baba é incrível. Mas eu sou muito humano para ter um ashram, muito humano mesmo. Então vamos lá. Osho Grande Mestre, Alana, desde as práticas de Qigong, o que ele pensava sobre o livre-arbítrio, se pudesse comentar, o nível de abstração e subjetividade. Obrigado, você é muito querida, né? São tantas perguntinhas aqui. Tem uma pessoa que me pergunta de yoga, de kundalini, de serpente e dragão. Isso já eu não sei falar sobre isso, tá bom? Já não é a minha história, assim. Eu nem sei o que seria Shakti, demoníaco. Isso não faz parte do meu mundo. Lado negro, sombrio, isso não é comigo. Assim, eu acho que sempre tem luz. Acho que a gente sempre pode se arrepender, sempre pode perdoar. Eu sou muito a favor do perdão, muito a favor do perdão mesmo. Vamos ver uma outra coisa aqui. Me perguntem mais coisas. Nossa, como tem pergunta aqui, peraí, vamos ver. Não, essa aqui já foi. Tá. Vamos falar mais sobre o amado Mestre Osho. Aqui eu tenho a foto do Mestre Osho. Eu quero falar uma coisa sobre ele muito importante. O Osho era uma pessoa extremamente contraditória. Era muito comum ele falar uma coisa e para outra pessoa ele falava outra. Então alguém chegava e falava, eu sou do yoga, eu faço yoga, o yoga é o caminho, com uma crença, né, com uma sinapse. E ele falava, o yoga não serve para nada, o yoga não é o caminho. Tem um livro do Osho que se chama O Livro dos Segredos, que é um livro só de Tantra.
E ele fala mal do yoga o livro inteiro. Porque era uma pessoa que veio perguntar, o Osho respondia perguntas, ele nunca escreveu um livro. As pessoas anotavam o que ele falava, então dependendo da pergunta, ele respondia jogando a pessoa para o outro lado. É lógico que era muito difícil fazer uma pergunta para o Osho, porque tinha muitas perguntas estúpidas. Ele não respondia perguntas estúpidas. Uma vez uma pessoa perguntou para o Osho se ele acreditava em vida em outros planos. Não, vida fora da Terra. E o Osho ficou 1 hora falando que aquela pessoa era uma tola, porque você tem aqui o mar, você tem a dança, você tem a pessoa que você ama, você tem a pessoa, sabe, você pode trabalhar, construir, você pode fazer um jardim, você está preocupado com vida em outro planeta. Às vezes perguntava o que vai acontecer depois da morte, e ele, como o Roberto fala, dizia: eu não me preocupo nunca com a vida após a morte, mas nunca. Porque eu estou preocupado com essa vida. Ele falava: você não tem que se preocupar com a vida após a morte, você tem que se preocupar com o que você vai fazer antes de morrer. Mas alguém falava do yoga, ele falava muito mal. E depois, para ver se a pessoa realmente gostava daquilo. E passava outro tempo, alguém falava mal do yoga, ele falava muito bem do yoga. Muito bem. Porque a ideia dele era tirar a nossa... esvaziar a nossa mente. Eu não sei se alguém que está aqui com você já teve um contato com o mestre. E é difícil, porque a gente não reconhece os mestres. A gente idealiza um monte de coisas que a pessoa tem que ter. Por exemplo, um mestre homem tem que ter barba branca, tem que falar bonito de Deus, tem que falar manso, falar de amor. E isso não é mestre, é um cara bom. É um cara bom. É um cara que você vai querer que você fique puxando o saco dele. Me desculpe. Isso não é o mestre. O Osho dava absoluta liberdade para todo mundo. Absoluta liberdade. E ele era muito contraditório. Muito contraditório. É importante entender isso. O mestre é contraditório. O mestre é contraditório porque para cada pessoa... vamos supor assim... Tem umas pessoas maravilhosas aqui hoje. Faz a pergunta mais difícil que você puder para mim. Não que eu saiba responder. Não que eu saiba responder. Não me pergunte de algo. Me pergunta de você, não de algo. Otávio, existem os anjos da Cabala, existe os reptilianos, existe Atlântida. Para de olhar para fora. Para de olhar para fora. Para de olhar para a tua mente. E lança uma pergunta para mim. Não que eu vá saber responder, estou parecendo tão prepotente, mas eu vou usar alguma coisa que eu aprendi com algum mestre. Porque como eu ficava muito tempo me preparando para estar com o mestre, pegava, por exemplo, fui para a Índia um monte de vezes. Pega avião, desce na Europa, fica na Europa aquele frio absurdo, vai para a Índia, pega ônibus, senta com o mestre, tem 1 milhão de pessoas ali. Talvez você vai ser escolhido ou não para fazer uma pergunta. Então eu guardava aquela pergunta do outro mundo. Uma pergunta assim... Eu vou contar um caso para vocês depois de uma pergunta que eu fiz para o mestre. Que foi... Putz, tem várias assim que mudaram completamente a minha vida. Mas faz essa pergunta para mim. Sem contar histórias, que a gente não pode... Quando você está com o Osho, você não conta histórias. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você faz a pergunta, tá? Você faz a pergunta direto, tá? Mas uma pergunta sobre você. Sobre você, não sobre alguma coisa. Tá bom? Que venha de fora. Isso, o Osho falava que o... que é esse o? Acho que é isso. O Osho falava que o yoga era uma ginástica, ele era contra meio tudo, né? Só que depois, pois põe teu nome aqui para mim saber. Ele tem um livro, quer ver? Vou te pegar aqui. Espera aí que eu vou mostrar. Não sei se está aqui. Vamos ver. Esse aqui. Vocês estão vendo aqui, eu tenho vários livros do Osho. Tudo isso aqui é do Osho. Isso e aqui embaixo. É a coleção completa, né, dos livros dele no Brasil.
no Brasil. Esse livro não está aqui. Mas tem um outro livro do Osho que ele, não sei como é o nome agora, acho que é A Ciência do Yoga. Ele fala bem do yoga como nunca ninguém falou. Nunca ninguém falou tão bem do Osho nesse livro do yoga, né? Sempre falam sobre esvaziar e chegar ao vazio para que tudo flua. Mas como se esvaziar? Então, essa pergunta já não dá para te responder aqui, Gisele. Isso é um processo gradual, tá? Gradual. O que eu posso falar para ti, Gisele, se tirar todas as mentiras da tua vida, o que sobra? Se tirar todas as mentiras da tua vida, o que sobra? Sobra a verdade. Então, primeira coisa é esvaziar todas as mentiras da nossa vida, todas. Tá bom? Em breve vou assinar o Osho Internacional mensalidade só para decifrar tudo que ele falou. Já escutei vários áudios, palestras de tal. Nossa, adoro tal, o Zen. Não sabia que tinha uma mensalidade lá sobre isso, tá? Então, essa pergunta, né, que a minha amada amiga Vivi faz para mim, né? Como ser uma boa mãe? Vamos pegar aqui. Eu tenho aqui um livro do Osho, que é um livro com muitas imagens, né? Um livro clássico dele, daqueles antigões, que tinha muitas imagens dele. Quando ele morreu, ele proibiu das pessoas de terem imagens dele, porque ele falava que ele já não estaria mais no corpo, então não precisava ter imagens. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui é um livro bem das antigas do mestre Osho. Por isso que ele é tão polêmico no mundo careta, no mundo religioso, político. Você vê pelas imagens pessoas em um profundo estado de celebração, num profundo estado de alegria. Alegria, por exemplo, ao comer, ao dançar. Parece o meu grupo Anima Soma, que é um grupo que eu trago muitas coisas do Osho, só que é um grupo presencial, em São Paulo, capital, de terapias haitianas, tântricas e do Osho. Então, alegria de comer, alegria de estar junto. Olha, aqui são 3 pessoas se amando. O Osho quebra muito a coisa do monogamismo. Quem é monogâmico é óbvio que tem que ser, quem não é, o Osho aceitava, de pessoas aqui, no caso, fazendo trisal, que são as pessoas que gostam disso. O Osho trazia esse olhar dele, que era um olhar inacreditável, na minha opinião. O olhar dele, se você pudesse um dia olhar para esse olhar do Osho. O Osho defendia o amor, e aí eu começo a falar, a gente tem que educar nossos filhos para amar. Eu não sei, eu acho que cada filho é um filho, por isso que eu sou astrólogo, Vivi. Eu acho que a gente tem que educar nossos filhos pelo mapa astral deles, eu acredito nisso. Eu eduquei minha filha para ela viajar pelo mundo, porque o mapa dela pede isso. Eu eduquei minha filha para ser super artística, para amar livre, para ter liberdade absoluta. Eu gosto muito de um texto do Khalil Gibran, onde ele diz que o filho não é nosso filho, é o filho da existência. E a gente tem que cuidar desse filho com muito amor, com muita liberdade. Não prender as nossas crianças. E o Osho vai trazer toda essa liberdade. Você está com um livro do quê? De namoro? É um livro de espiritualidade. Então é um livro que esses são os ensinamentos do Osho, um monte de crianças aqui. É ir para a praia, é navegar, é ir para uma montanha, é ter um monte de bicho, é amar, é ter uma profissão livre, não ficar preso ao dinheiro, é poder ser uma pessoa extremamente celebrativa, muito celebrativa, celebrar às vezes até a impermanência, que a gente conquista muita coisa e depois perde. Osho ensinava a meditação, o vegetarianismo, celebrar exatamente até a própria morte. Eu gosto, esse é bem antigo dele, o meu caminho, o caminho das nuvens brancas, que ele fala que tudo vai passar. Por isso que ele fala o caminho das nuvens brancas.
porque uma nuvem ora está ali, depois já não está mais. É um dos livros mais lindos que eu conheço. Então, Vivi, eu acho que, não sei se você já leu um texto do Khalil Gibran, que ele vai falar sobre isso, né? O Khalil Gibran, que falar que os filhos não são nossos filhos, são filhos da existência, são filhos da eternidade. Tá bom? Eu leio esse livro, chama O Profeta. O Profeta. Eu não tenho a poesia do Khalil Gibran. O próprio Osho falava que o Khalil Gibran foi a maior decepção que já houve no planeta Terra. Maior decepção. O Osho dizia. Porque ele dizia assim, o Khalil Gibran ele tinha tudo para se iluminar. Porque esse livro, O Profeta, é um livro do iluminado. Vocês conhecem o Profeta, Khalil Gibran? Quem escreve aquilo não é comum. Nunca ninguém falou de Deus, da família, do amor, de forma tão profunda. Você não vai encontrar um político se iluminando, nunca. Você não vai encontrar um sacerdote se iluminando, jamais um sacerdote vai se iluminar. Porque ele segue passos que já foram seguidos. Ele não é autêntico. Nenhum iluminado se iluminou seguindo, seja lá o que for. Você aprende com os outros, mas você não segue os outros. Você nunca vai encontrar, então, um político, um sacerdote, uma pessoa poderosa se iluminando. Jamais. Elas chegam até perto, mas não dão o salto. Não dão o salto. E o Khalil Gibran, o Osho falava assim, ele chegou muito longe, mas ele não se iluminou. Sei lá como o Osho sabia disso. Ele tinha umas sacadas de perceber que tem muita gente que chega para o Osho e fala, eu estou tentando me iluminar. E o Osho fala, mas você já se iluminou. Lembra que aconteceu isso? A pessoa fala, lembra, mas isso não é iluminação. E tem pessoas que chegam para mim, vou até falar, tem pessoas que fazem aquela meditação Vipassana. Vocês conhecem a meditação Vipassana? Deixa eu pegar esse assunto desde o começo que eu acho legal. Quando as pessoas chegavam no Osho, muitas vezes, elas falavam, Osho, eu quero me iluminar. E o Osho dizia, você já é um iluminado. Você já atingiu a iluminação. O Osho falava. Aí a pessoa falava, não, eu não atingi a iluminação. O Osho dizia, não aconteceu isso com você? Sim, porque você se iluminou. Só que nós pensamos que iluminação é uma coisa que não é. É que a pessoa vai ficar boazinha, feliz para sempre. Mas é uma profunda liberdade. Por isso que eu insisto na liberdade. Se você é livre, você é um iluminado, você é uma iluminada. E eu acho muito lindo essa visão do Osho de falar às vezes para a pessoa, você já se iluminou, mas você põe condições. Você acha que iluminação é isso ou aquilo, mas você já se iluminou. Por isso que o Satguru é nacionalista, apoia o presidente até a religião nacionalista hinduísta. Ele não é um mestre rebelde como o Osho. Olha, vamos falar sobre isso também. Hoje, depois que o Osho parte, existem muitos clones do Osho, clones. E pessoas que imitam o Osho, na maneira de se vestir, na maneira de falar, mas na minha opinião não chega aos pés do Osho. A visão de liberdade que o Osho trazia, nenhum outro mestre chega. Então, os clones do Osho, eles aparecem muito no Tantra. Porque o Osho falou de Tantra um pouquinho, depois ele escreve nesse livro, que é a Visão Tântrica, que é o melhor livro dele de Tantra, ele fala do Tantra sério, com iniciação, com tradição, das terapias sérias tântricas, mas muitos clones do Osho pegam uma coisinha ou outra que o mestre Osho fala e ficam imitando. E olha, talvez eu seja um. Por isso que eu gosto de citar fontes da onde eu tiro as coisas. O dia que eu não citar, se eu falar uma coisa do Osho falando que é minha, eu me tornei um clone do Osho. Tá? E hoje tem bastante isso. Principalmente, eu repito, no mundo do Tantra. Que pega umas frases do Osho que falou meia dúzia de coisas sobre o Tantra e fica replicando aquilo.
E não pode, tá? Eu particularmente não me identifico com o Satya Guru, não me identifico com ele, mas sem dúvida nenhuma ele é um professor muito mais competente que eu, que atrai muito mais gente. É que meu mestre de Zen é a monja Coen, de Zen. Meu mestre de artes marciais é o Bruce Lee. Meu mestre de amor é minha companheira, a Larissa Nanda. Meu mestre de disciplina é a Juliana Araújo, professora de yoga, minha mestra. Meu mestre de vida é o Osho. O Osho me ensinou a viver, a viver. E ser contra tudo isso aqui, nacionalismo, políticos, sacerdotes, impostos, caretice, leis que não perdoam, autoridades. O Osho falava que tudo isso vai te levar a uma vida, tudo isso vai fazer com que nós joguemos nossa vida no lixo. Fala teu nome para mim, gostei do teu discurso. Exatamente, contra tudo que é do sistema. E eu sou mais ou menos assim. Eu quero que vocês sejam livres. Livres, 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 livres. Façam perguntas se vocês quiserem. Quero mostrar uma imagem aqui muito linda, que é essa daqui. Eu tenho falado que muitas pessoas canalizam hoje o Osho, ou melhor, dizem que canalizam, e a minha opinião, polêmica, posso estar errado, não acho que as pessoas estão mentindo, creio que elas estão sendo enganadas, porque o Osho era maluco beleza. O Osho falava de uma sociedade alternativa, e ele dizia que nunca alguém iria canalizar ele. Ele dizia que se alguém falasse que canalizou ele depois que ele partiu, a pessoa estaria mentindo. Ele dizia que a missão dele, os ensinamentos dele já foram dados, já foram transmitidos. Mas se alguém canalizar o Osho, eu até diria que talvez fosse eu, ou Nisargadatta, enfim, que são pessoas diferentes, livres, rebeldes, pessoas que vivem o corpo. Mas nunca eu canalizaria muita luz para mim, muita luz. Tá? Pensa nisso. O Osho, ele falava para você não seguir ninguém, para você fazer o seu próprio caminho, ser como uma nuvem branca, como ele diz aqui. É tão bonito o que ele escreve nesse livro, deixa eu ver se eu acho aqui meu óculos. Exatamente, maluco beleza total, total. Esse é o Osho, vou mostrar aqui. Nesse livro do mestre Osho, ele fala sobre sermos como nuvens brancas. Olha que lindo isso, ele diz: as nuvens brancas não têm nenhum caminho próprio. Elas vagueiam sem rumo. Olha isso, Lila. Vagueiam sem rumo. Um caminho significa chegar em algum lugar. O verdadeiro caminho é não chegar em lugar nenhum. É um caminho sem trilhos, movendo, mas não com uma mente fixada, careta, movendo sem uma mente, movendo-se com o coração. Meditação basicamente é um estado de não mente. E quando você medita, onde você está é onde você tem que estar. Aquilo que você é quem você tem que ser. E aquilo que você tem é exatamente o que você tem que ter. É como a nuvem branca. O Osho dizia: eu gostaria que você, que segue o meu caminho, ou que gosta do que eu ensino, eu gostaria que você também se movesse como uma nuvem branca, vagando no céu, vagando, não se movendo para um ponto, apenas flutuando para onde quer que o vento te leve. Aonde quer que você esteja, já é a sua meta. Assim, a meta não é alguma coisa, não é terminar em algum lugar, é simplesmente ser como uma nuvem branca, flutuando, flutuando para onde quer que o vento te leve. A viagem é essa. A viagem é a meta. Sejam nuvens brancas, apenas existindo, sem resistência, sem luta, apenas apreciando a própria existência, celebrando o momento,
a alegria e o êxtase de existir. Por isso que eu falo, cada um tem um mestre que merece, e eu sou muito feliz, tem vários mestres, mas de ter sempre o Osho como meu mestre principal, porque eu entendo que eu sou como uma nuvem branca. Uma nuvem branca. Na verdade, todos nós somos como uma nuvem branca. A gente acha que tem controle. Na Índia tem uma frase que diz assim: quando nós fazemos planos, Deus ri. E então, seja como uma nuvem branca. Uau! Sua vida vai ser livre. Vai ser livre. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Isso, a simplicidade. É que o Osho, ele dizia assim, Lila, se a nuvem branca que somos nós vai para uma vida de muita fartura, de muito dinheiro, aceita isso também. Aceita isso. Tá? Tem uns que são contra o dinheiro, tem outros que são a favor do dinheiro. Ei, Tiago, que prazer te ver, meu, que saudade de você, das tuas perguntas, das aulas. Quando é que você vai me levar para Portugal aí, para mim dar umas palestras aí? Ele até falava que fazia contradições para as pessoas não fazerem doutrina das palavras, exatamente, Osho era muito contraditório, né? Eu que li os livros dele no começo, falava, cada hora esse cara fala uma coisa. Tinha horas que ele falava, Jesus é o maior dos mestres. Passava um outro tempo, não, Buda é o maior dos mestres. Aí passava outro tempo, não existe nenhum mestre. Então ele ia tendo essa questão, né? E isso é o que o Reich traz também, né? Isso é o que o terapeuta Reich vai trazer para nós. Essa ideia de liberdade corporal. Não sei se vocês conhecem o mestre William Reich, que ele vai trazer isso, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso um pouquinho. Essa imagem aqui é o Osho dando uma iniciação, um nome espiritual, onde eu tive a oportunidade de iniciar 19 pessoas num nome espiritual, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente mudar o nome é maravilhoso, porque a gente abandona todo um karma de família, uma tradição, e desses nomes muitas vezes que nós temos, que não faz muito sentido. Por exemplo, meu nome é Janprem, que é aprender a amar e aprender a meditar. Não é que eu seja amor, e nem que eu seja meditação, mas aprender. E o Osho traz isso. Por isso que o Osho, na minha opinião, ele é a síntese entre o Tantra, que fala da liberdade na sexualidade, que fala da liberdade no amor. O Osho traz isso, ama do teu jeito, da tua forma, ama o máximo possível de pessoas possível. O Osho também traz a visão de William Reich, que é uma liberdade corporal, as pessoas aqui dançando, celebrando, uma liberdade de... E pouca gente entende o que é um corpo livre. Pessoas falam, eu sou livre politicamente, maravilhoso. Eu sou livre profissionalmente, trabalho em home office, maravilhoso. Mas você não é livre corporalmente. Teu corpo é duro, tenso, mal amado, não flui, tudo dói. Então a ideia dele, Reich vem falar de uma liberdade política, ser anarquista, não anarquismo como as pessoas usam esse termo muito mal. Anarquismo vem de anarcos, que é não poder, não aceita poder. Anarquista não destrói nada, não briga com nada, porque o anarquista não liga para o poder. Quem liga é o revolucionário. O anarquista dá uma banana para o poder. Ele não quer mudar o mundo politicamente, não está nem aí para os políticos. E o Reich defendia, não exatamente esse anarquismo, ele tinha uma visão meio política, mas tempos dele, anos 50. Mas quando você pega a base do Reich, que é anarquismo ao poder, eu não aceito o poder de ninguém. Pega Osho, celebração, liberdade. Pega Tantra, liberdade para amar do jeito que você quiser, da forma que você quiser.
A gente vê essas imagens, essas carinhas amando, é muito lindo isso, né? Um rosto sereno, um amor sereno. Então eu me considero assim um amante dessas três Reich: liberdade corporal, tanto a liberdade de ser livre no amor e profissionalmente também, e Osho, que é celebrar a vida, aproveitar realmente a vida. Ai, que nome bonito! Rajo Aban, muito bonito. Dúvidas. Agora, preservar a presença sem se intoxicar com as questões da Matrix. Eu sinto, Tuca, que ficar o mais longe possível da Matrix. Por isso que eu particularmente, eu vou falar isso para vocês também. Estão me ajudando a gravar um monte de aulinhas pequenininhas. Eu estou gravando muito mapa astral. Até se vocês quiserem pedir para dar de presente para alguém ou para vocês, antes do Natal, dá para fazer. Ou quem assistir essa aula também, depois do Natal, pode pedir. E eu vou ficar meio ausente agora. Então eu estou gravando um monte de aulinhas para ir pro até TikTok. Eu tenho falado do Osho para esses jovens que estão chegando aí, tá bom? Eu sei que seu nome é Lila Nanda, Vivi, sei sim. Vamos lá, Carlos Leal, meu parente, será? Incentiva a leitura. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Gabriela, se você fez ânima, vamos agora para Mauá, agora dia 15 de dezembro. Mauá mudou completamente. Mauá é a viagem da vida das pessoas, né, comigo. Mas é só para quem fez ânimo tanto. A gente fica 5 dias na minha casa em Visconde de Mauá. 5 dias lá em Maromba, numa cachoeira só para nós, um lugar só para nós, tá bom? Sim, simplicidade é um grande milagre. Incentiva a leitura. Gostaria de saber se as pessoas que vivem ou viveram fenômeno paranormal, se elas já são iluminados. Uau! Obrigado, Marisa. Obrigado. Vamos falar sobre isso. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para mostrar para vocês também. Que aí é... Tá. Esse... Eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Todas elas. Quero começar, antes de falar do incentivo à leitura, falar uma outra coisa. Eu acho tão lindo o nome desse livro, Antes que Você Morra. Foi um dos livros que mais mexeram comigo, um livro do Mestre Osho. E eu pergunto para ti, antes que você morra, o que você quer viver? Qual é a tua jornada? Antes que teus filhos morram, o que você vai passar para eles? O que você vai ensinar para eles? Nós vamos partir antes, espero. Mas o que você vai deixar para os teus filhos, para eles viverem também antes que você morra? Antes que você morra, nos traz uma urgência de vivermos plenamente. Não ficar como esses canalhas que dirigem o planeta falam, quando você se aposentar, quando você isso, quando você se formar, quando. Antes que você morra, pensa nisso. O que você vai viver, não é fazer, antes que você morra. Esse livro do Osho, Além da Psicologia, foi um livro que ele escreveu num período que ele ficou no Uruguai. Ele saiu dos Estados Unidos e passou um tempo aqui na América do Sul. E é um dos poucos livros que ele fala de fenômenos paranormais. Assim como todos os orientais, os fenômenos paranormais são maravilhosos como experiência. Mas a priori, você pode, ou melhor, isso pode ser uma grande armadilha na sua vida. Pode ser um grande problema. Porque tem pessoas que param, eu vi uma energia, uma aura, uma luz, e você para aí. Por exemplo, agora tem muitas pessoas fazendo um magnetismo tântrico, que é Qigong.
Alguns fazem um Qigong muito mal feito. O Qigong é uma técnica do Kung Fu. Outros fazem até bonitinho, mas mudaram de nome, porque Qigong você tem que ser faixa preta de Kung Fu para fazer. E você muda o nome e pronto. E aí, esse magnetismo, você põe a mão na pessoa, e eu faço isso, mas por causa do Kung Fu e do Karatê. E a pessoa começa a tremer, vai para frente, vai para trás, e é um grande fenômeno paranormal, mas a pessoa não ama. Então, qual é o grande fenômeno paranormal? A pessoa começar a tremer, sentir uma energia ou amar? Amar. É amar. Se você não ama, você jogou a tua vida numa lata de lixo. Fenômeno paranormal, comer tua comida com atenção, agradar teus cachorros, dizer que ama, fazer seu trabalho com muita dignidade, não importa o que seja, fazer um jardim, sabe, você ser um jardineiro, plantar uma árvore, já que tanta gente está destruindo o tempo inteiro as árvores para fazer esses prédios, essas florestas de asfalto. Paranormal é você plantar uma árvore, é você deixar uma marca de carinho, é você adotar uma criança. Então, o Osho era absolutamente contra os fenômenos paranormais. Eu também sinto, claro, cada caso é um caso, mas tem pessoas que são apegadas a isso, a ter experiências cada vez mais fortes, e elas, a maior parte das vezes, não levam a lugar nenhum. É só uma experiência. Experiência é experiência. Isso vai impedir a tua iluminação. Então, vale muito a pena ver esse livro, né? Esse livro que se chama Além da Psicologia. Além da Psicologia, para tirar muitas crenças mesmo, a respeito da paranormalidade. Fica aí a dica para você. Nesse livro, Antes que Você Morra, vem falando algo muito importante. Eu respondo a pergunta aqui da Maureen. A jornada, Maureen, não é dentro de nós. Pode parecer contraditório o que eu estou falando, mas é fora também. Não é transformar dentro de nós. Às vezes você tem que mudar de cidade, você tem que morar perto da praia, ou da natureza, você tem que largar amigo chato, você tem que largar um relacionamento afetivo limitante. Antes que você morra, a jornada não é olhar para dentro só, mas é fazer um trabalho que faça teu coração pulsar. É, como eu falei, fazer um jardim, é ter bichos, é beijar, é rezar para o sol e para a lua, é se entregar para a vida. A gente tem que tomar um cuidado, na minha opinião, Maureen, com essa ideia de que o caminho é dentro. Isso é muito perigoso. Eu tenho muita gente vivendo isso e é perigoso. Não sei se você concorda comigo, tá? Mas esse convite, antes que você morra, tem uma frase um poema. O Rubem Braga, ele escreveu esse poema, mas não é dele, ele dá uma adaptada que fala: se eu pudesse voltar a viver a minha vida novamente. Será que alguém do YouTube consegue escrever para mim, ou do Instagram? Se eu pudesse voltar a viver a minha vida novamente, eu andaria menos de guarda-chuva, tomaria mais sorvetes, pisaria mais descalço no chão. Eu acho que... Escrevam aqui para mim esse poema, e quem está no YouTube me vendo depois, vendo agora, vendo depois, se vocês puderem, faz uma pergunta, escreve. Se todo mundo escrevesse como aqui cadê o nome dele? O nome Rádio Aban. Nossa, adoro, gostei muito que ele está escrevendo. No Instagram, o Instagram é rápido, né? As coisas passam. Mas se alguém puder escrever aqui no YouTube, eu vou ficar muito feliz de deixar o like também, ou os coraçõezinhos, né? Então, vamos falar sobre isso de novo. Antes que você morra. Ontem eu estava com a Ananda, minha companheira, e foi meu último dia numa escola em Moema. Minha escola Humana e Amor, ela vai para o Ipiranga, junto com o Vinícius Rastrelli, que é um cara que me ama, que é do teatro, que estava junto com o Gasparetto, e eu também. E eu estava dando aula e eu falei para minha companheira assim: eu não estou ligando de sair de Moema, porque antes da gente morrer nós vamos perder tudo.
E Moema hoje para mim é um bairro barulhento, as pessoas ficam vendo futebol, enchendo a cara e gritando gol, cheio de botecos, de bares e de asfalto. Eu nasci em Moema. Moema era um bairro lindo. E eu falei para ela, olha, não importa, Ananda, que bairro que eu vá. Se eu tô com você, não faz diferença nenhuma. A gente pode ter um aluno. Se eu trabalho com a minha companheira, é isso que faz diferença antes de eu morrer. A gente pode trabalhar no bairro mais pobre de São Paulo, não faz diferença antes que você morra. A gente tem que olhar na vida, e hoje tem um grande mestre que chama Joshua, que fala sobre isso, o que realmente importa na nossa vida. O que realmente importa. E é isso que o mestre Osho fala sobre o antes que você morra. O que importa para você antes que você morra? Para mim o que importa é a liberdade. Eu sou um defensor da liberdade. Eu formo terapeutas livres, eu trabalho com um grupo de liberdade que é o Anima Soma. Você tem que conhecer esse grupo de poder, de liberdade, de tesão. É um grupo de vivências, ele é presencial só. E ontem eu estava na minha escola, Humano e Amor, foi o último dia dessa escola em Moema. Eu estou em Moema há 34 anos. Eu nasci no bairro de Moema e a minha escola tem 34 anos. E eu estou lá em Moema desse tempo todo, mas agora, antes que eu morra, Moema se tornou um bairro que, para mim, tem muito boteco, muito barulho, não tem leis contra barulho. Não tem em São Paulo, não tem aqui no Guarujá onde eu moro também, não há leis, então as pessoas... É barulho a noite inteira, enfim. Então eu estou indo para o Ipiranga, mas Moema é um bairro luxuoso, um bairro sofisticado, eu estou indo para um bairro mais simples, apesar que vai ser um teatro-escola, que eu vou trabalhar com Vinícius Rastrelli, no Espaço Dalma e Humano e Amor. Um lugar maravilhoso, mas não tem a pompa de Moema. E ela falou, você não está triste? 34 anos em Moema. E eu falei, não. E falei assim para ela, porque, Ananda, minha companheira, se eu tô com você, eu posso dar aula debaixo da ponte. Se eu tô com você, não importa se eu tenho um aluno ou 10. Não importa tudo que eu perdi há 2 anos atrás, porque eu tô com você. Porque é isso que importa. Não importa eu ter uma casa luxuosa em Moema, não importa eu ter milhões de seguidores no Instagram, no YouTube. Importa aquela aluna, um aluno que chega e fala, Prem, eu amo você. E eu falo, eu também te amo. É porque eu falo para as pessoas, eu te amo. Eu amo você que está aqui comigo. A gente tem que olhar o que importa na nossa vida antes que a gente morra. E o que importa às vezes não está só dentro, está fora de nós. Um trabalho legal que faça teu coração pulsar. Você fazer um jardim, você pintar um quadro, você agradar teus pets, você adotar uma criança, adotar um pet. Você ter uma amiga linda como a Lila que está aqui. Putz, que menina linda que eu conheci, minha amigona. O que importa é a gente cumprir o nosso papel, é a gente ser feliz, como diz o Roberto Chinachique. Sucesso é ser feliz. Então, antes que você morra, pensa, escreve num papel depois. O que importa para você? Para mim importa Ananda, não eu ter casa em Moema. Quais valores humanos você considera importante, Lila? Os mesmos de todo mundo, valores humanos. Não existe o que o Otávio importa, não existe o que a Lila importa. E os valores humanos, os que importam é meia dúzia para todo mundo, não é, Lila? É a gente falar a palavra generosa, ser gentil, como você foi comigo, cuidar dos outros, palavra de honra. Aliás, eu falei que você ia dar aula comigo, não deu certo, mas nós vamos ainda dar aula juntos. O que importa é a gente amar, a gente ser livre. Eu acho que também o que importa é a gente perceber qual o valor que vai nortear a nossa vida. Nortear a nossa vida. Que para mim é a liberdade. Eu não sei para vocês. Para mim o maior valor da minha vida é a liberdade. Mais até que o amor. Porque eu não acredito em amor de quem não é livre. Se você não é livre, você nunca vai amar. Então, os valores é o que os mestres ensinam, todos eles. Tá bom? A vaidade boa é um pouquinho de vaidade, Gisele, eu acho. Um pouquinho de vaidade, não faz mal. Tá bom? É o caminho do meio, nem muito, nem pouco.
Porque não adianta a gente ser vaidoso, você vê, eu já uso óculos, a Lila que está aqui comigo falou que meu óculos é feio, que meu óculos é careta. Então eu já fiquei, eu achei que eu estava fazendo o maior sucesso aqui, com a minha camisa de flor de lótus, que brilha no escuro. Você viu, Lila, como eu estou moderno? Um pouco de vaidade faz a gente se cuidar, porque a gente é humano. Tá? Mas muita vaidade é um grande problema. É um grande problema. Porque nosso corpo não vai ficar lindo a vida toda como a gente gostaria. E isso vai ser um problema no fim. Tá bom? Mas isso é só uma opinião, Gisele. Nossa, você fala sobre o sufismo. Você sabe que se eu falar sobre o sufismo aqui, não vai ter um aluno me vendo, só você. Esqueci teu nome de novo, é um nome diferente. Rádio, Raban. Eu amo o sufismo, mas é muito difícil eu falar sobre isso. É um caminho muito difícil, né? Nesse livro, Antes que Você Morra, o primeiro tem um capítulo que fala sobre não julgar, que ele fala do anel, né? Que é uma história tão linda. Quantos anos você tem, Aban? Fala pra mim, que você já é uma pessoa vivida, né? Pelo jeito. Então, Gisele, você falou que meu óculos é bonito. Aí eu fico vaidoso. Aí a Lila fala que meu óculos é horroroso. Que meu óculos é de madeira, que esse óculos é de madeira reciclável, por isso que eu gosto. Mas ela fala que é feio, que eu fico parecendo muito careta, muito velho, que eu devia usar um óculos mais moderno. E eu tô brincando, ela não fala nada disso, ela só pensa. Aqui tem a Shakti, que também pensa a mesma coisa do meu óculos, que é um óculos de velhinho. Então, a vaidade, quando vem um elogio, não se importa muito com o elogio, porque o elogio, o mais importante do elogio é que quando alguém nos elogia, essa pessoa é boa, essa pessoa é gentil, é generosa, porque pouca gente elogia. Mas não vá muito para o elogio, porque você se perde na vaidade. Não vai muito para a crítica, porque você se diminui. E todo mundo pode nos diminuir, menos eu mesmo. Eu nunca posso estar contra mim mesmo. Tá bom? Então, vaidade meio a meio. Mas na psicologia, não se aprende tudo isso. Sufismo na psicologia, aprende? Que lindo. Joyce Lida, gratidão, Carla, gratidão. Então, a minha escola não é uma escola do Osho. A minha escola tem meditações do Osho, mas eu sou muito ligado ao Zen, ao Tantra, ao Taoísmo. Por exemplo, o curso que eu mais gosto de dar é Reiki, por incrível que pareça. Amo dar Reiki, que é uma técnica budista. Tenho 1000 cursos online de Tantra, mas de Tantra para valer mesmo. Mas o Osho, eu gosto de falar isso, o Osho foi meu mestre de vida. A monja Coen é minha mestra de meditação, a monja Coen. Vou encontrar ela domingo, agora na Mystic Fair. Domingo agora. Dia 10 de dezembro, não é isso? Mystic Fair. Ela vai dar palestra no domingo, eu vou dar, e o guru do Himalaia do Paranormal vai dar. Tudo no domingo, na Mystic Fair. 10 de dezembro. 10 ou 11 de dezembro, para quem está vendo ao vivo. O Bruce Lee é meu mestre de corpo. Bruce Lee, o Ueshiba do Aikido e da espada, e o Funakoshi do Karatê. Meu mestre de ecologia é o Leonardo Boff. Meu mestre de amar as pessoas é a Ananda, minha companheira. Minha mestra de yoga é a Juliana, que dá aula na minha escola. Eu acho que a gente tem que ter vários mestres, porque um não vai nos preencher em tudo. Por exemplo, quando eu estou muito apertado de dinheiro, apesar que eu tenho uma vida equilibrada financeiramente, meu mestre de lidar com dinheiro é o Roberto Chiniachiki, que eu levei no Paranormal agora na última semana, um amigaço meu, foi uma pessoa linda. Então a gente tem que ter vários mestres, tá bom? Vários mestres. E cada um deles vai trazer uma coisa para nós diferente, tá? Eu gosto muito da Cabala junto com o Tarô. Tarô do Aleister Crowley com a Cabala. Eu tenho um curso que chama Universidade da Astrologia e do Tarô, esse curso. Universidade da Astrologia e do Tarô. Eu uso o Tarô do Crowley, que tem vários elementos de Kabbalah. Aprendi hebraico para falar um pouquinho de Kabbalah e
mas não é uma filosofia que faz tão parte da minha vida. Só no tarô, na astrologia, que eu uso alguns elementos. Porque eu sou um cara mais do corpo, da espiritualidade corporal. Tá? Maureen, em breve eu te dou o endereço da Escola Nova, mas você procura no Google Espaço Dalma. É lá que eu vou estar, nós vamos ter uma festa em janeiro lá no Espaço Dalma, vai ter música, vai ser em cima de um palco. Lá vai ser um teatro escola com meu irmão Vinícius Rastrelli. Vai ter uma festa incrível, música boa, dançar. Porque o Osho sempre falava disso, né, na dança. Osho reclamava ou falava mal de ter vários mestres, como querer andar por vários cavalos ao mesmo tempo. Não, mas ele falava isso, mas no outro momento ele incentivava isso. Então, depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Eu acho que a vida é muito rica para a gente ter só um mestre. E eu aprendi isso com o Osho também. Por isso que eu falo, Buda, ele me ensina o silêncio. Buda me ensina o silêncio. Jesus me ensina a amar o próximo. Jesus me ensina o amor. Baal Shem Tov, me perguntaram de Cabala, me ensina a Cabalá judaica. Será que não era um cabalista? A monja Cohen me ensina o Zazen. O Bruce Lee me ensina a nunca parar de treinar artes marciais. Eu acho que é importantíssimo a gente aprender com outras pessoas. Ser você. Isso chama individuação. Mas aprender com outras pessoas também. E o ano que vem vamos ter muitas aulas presenciais, sim. Para falar a verdade, Maurinho, Moema, que é o bairro que eu estava, não estava fazendo mais meu coração pulsar. Eu estou saindo de lá com quem eu me importo, com quem se importa comigo, que é a Juliana e a Ananda, está saindo nós três. Quando eu recriei um espaço novo, de novo eu me iludi com promessas. Eu sou uma pessoa muito fácil de enganar. Se vocês falam, Otávio, qual o seu dom? Meu dom é ser enganado. Cuidar de bichos e falar de liberdade. Esse é meu dom. Qual que é o teu dom? Eu gosto de falar de liberdade. Não importa que curso que eu dê, Tantra, Reiki, Astrologia. Eu tenho 29 cursos online. Todos eu falo de liberdade online. Mapa astral eu falo de liberdade. Mas eu também tenho um dom de ser enganado. E é melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser enganado do que enganar. Mas a Moema não estava mais legal. O bairro, como eu falei, é muito poluído. Eu não sei que lugar do Brasil vocês moram, mas em São Paulo e aqui no Guarujá, onde eu estou, não tem leis do silêncio. Então as pessoas fazem o barulho que querem, enfim. Eu nasci em Moema, eu amo Moema, mas o Moema de antigamente. Agora esse bairro não fala mais comigo. Não tem mais uma biblioteca, só tem uma livraria, não tem mais cinema, muito a poluição, é uma pena. Então eu estou saindo de lá muito feliz. E vamos começar essa jornada nova. Eu vou voltar a dar muitas aulas online, tá? Exatamente. É melhor a gente ser enganado do que enganar. É melhor a gente... E sempre confia nas pessoas. Só que a minha natureza é confiar, né? Então, Bruna, você pode entrar no meu site, que é humaneamor.com.br, ou entrar no Instagram. Eu já estou despedindo aqui de vocês. No Instagram Otávio Leal. Ou até no TikTok, né? Eu tinha um Instagram legal, um TikTok legal, mas eu perdi tudo. Faz 2 anos. É só o YouTube que me preservou, porque não tinha como tirar o YouTube de mim, já que só tem a minha cara no YouTube. São Paulo não tem leis, né, contra o barulho. Ou se tem, não serve para nada. Então, no Guarujá também não tem. Quer dizer, vai ver que tem no papel, mas papel e nada é a mesma coisa. Então, eu estou indo para um bairro quieto lá em São Paulo, tá bom? E é isso, meus irmãos. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Eu vou fechar de novo
com uma passagem que o Osho fala aqui, muito linda, que acho que é o maior ensinamento de todos os mestres, que é o desapego. Não, aí eu não concordo com você. Eu nunca falo que eu discordo de um aluno. Nunca falo que eu discordo de um aluno. Mas vou discordar da minha irmã Joyce. São Paulo não tem impostos, não. Vem morar na praia, no Guarujá, para você ver onde eu moro. Que tem muitos impostos injustos, mesquinhos, gananciosos, imorais, perversos aqui no Guarujá. E você paga e você não recebe nada. Nada. São Paulo deve ser a mesma coisa, mas então não é só São Paulo, tá bom? Não é só São Paulo. Vou falar aqui dessa frase do Osho que vocês vão gostar desse livro, antes que você morra, tá bom? Nesse livro, antes que você morra, o Osho diz assim, e eu quero que essas palavras toquem seu coração. Ele cita Jesus quando Jesus diz que se você se apegar a qualquer coisa da vida, você vai perder essa coisa e vai perder a vida. Até mesmo na vida, nós não podemos nos apegar. Quando nós queremos possuir a vida ou possuir seja lá o que for, nós vamos perder. O convite aqui é que antes que você morra, você se liberte, você solte. Você perceba que a vida tem os altos, e a gente tem que aproveitar os altos da vida. Mas a vida tem os baixos, como diz Chinyashiki. E nesses baixos a gente tem que aprender. Não dá para ficar no alto e não vamos ficar no baixo. Guarda isso. Tudo vai, tudo vem. Lila, não, quem falar de... A Lila é minha amiga, falar da filosofia estoica. Isso você procura ler assistir o Clóvis de Barros, que é maravilhoso. Eu sou o cara do corpo, Lila. Sou da liberdade corporal, não da filosofia, que é mental. Eu acredito em corpo livre, você também. Aí se a gente quer aprender a filosofia da liberdade dos estoicos, que é linda, Cortella, Pondé, Karnal, mais o Clóvis de Barros. Mas eles não têm corpo, como você tem. O corpo não é livre. E eu sou o cara do corpo, tá bom? Então não adianta me jogar para o outro lado, porque, como dizia um rabino, Harry Sobel, cada um na sua. Cada um na sua. Então eu só posso ensinar a filosofia do corpo, essa filosofia que é grega, né? Romana, perdão, os estoicos, eu já não tenho, não é meu forte não, tá bom? Amo vocês, não se apeguem a nada. Solta, solta. Deixa aí. Deixa aí. Let's go, hoje falava. Let it go, let's go. Deixa aí. Esse era um dos mantras dele. Deixando ir. Tá bom? Mas eu nunca vou deixar você. Você sempre vai viver aqui. Você faz parte da minha vida, da minha jornada. Amor de amor e mais amor ainda a você. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.